Voltamos com Noivinhas ES, o programa que toda noivinha vai ver. Afinal de contas, conseguimos fazer a lista de casamento, estamos fechando com o buffet. O que eu faço? Eu tenho uma lista com 200 convidados. Fecho 200 convidados, fecho 220 ou fecho 180 convidados com buffet? Na verdade, o ideal é a pessoa fechar com um número mínimo estimado. Por quê? Quando você paga para um buffet um valor relativo a esse número de convidados, você tem ali um cálculo que você não vai ter nenhuma devolução caso faltem convidados. Então o ideal é você pagar aquele número estimado mínimo e você depois pagaria os excedentes. Aí tem convidados extras, você ao final, no fechamento, com relatório da cerimonialista e tudo mais, vai conversar com a casa e ver quantos convidados extras houve naquele momento. E aí você vai fazer o acerto em relação a esses convidados extras. Vamos para a parte prática, Neide. Qual seria esse percentual? Tenho 200 convidados, convidei 200 pessoas, tem 200 pessoas. Qual o percentual que eu posso botar de perda? 10, 15, 20, 30%? 10 a 15%. Se você tem 200 convidados fechado, você contrata o seu buffet para 180 pessoas. Que se tiverem pessoas a mais, como a Norma mencionou, você paga depois a parte. Se você fechar 200 pessoas, com certeza você vai ter perda. Quer dizer, vai 190, 10... 90, 10 de perda. Se você pagar 180, forem 190, você vai pagar 10 pessoas a mais. Você não vai ter perda nenhuma. Importante, noivinha, essa é para você ficar guardada. Anota aí, anota. Eu vou esperar você pegar o papel e a caneta, anota. Cerimonial, buffet, fechou? Fecha um pouco menos, 10 a 15% a menos do número de convidados que você tem. Por quê? Se faltarem alguns, você não vai pagar mais. Se forem a mais, você paga depois. Fica muito mais em conta e com muito mais cabeça funcionando. Norma? Tem um detalhe muito importante em relação a isso, que quando a noiva faz a escolha da data, ela tem que ver o seguinte: tem algum evento importante no dia que vai tirar esse público dela? Tem algum feriado que vá facilitar ou dificultar a vinda desses convidados? Porque isso vai dar essa diferença no final desse número de convidados. Muitas vezes acontece isso. A pessoa faz uma estimativa, nós prevenimos a respeito de algum evento, algum acontecimento que tenha por perto, ou um feriado onde as pessoas vão se deslocar, e as pessoas se decepcionam, às vezes, e falam, faltou X convidados, mas isso faltou por causa de falta de um cálculo acertado em cima daquilo que a gente orientou. Horário de verão mexe nisso? Neide? Na minha realidade, não mexe. O que acontece é que as pessoas, geralmente os casamentos evangélicos, eles costumam marcar um pouco mais tarde, uma hora mais tarde, começando 8 horas da noite, para que o sol já não esteja tão alto e não tenha tanto calor, né? Mas, assim, fazendo um balanço geral, não interfere, não. Quer ver um grande detalhe? Eu passei por duas situações agora exatamente com o horário de verão. Marcaram para 6 horas, né? 5h30, 6 horas a cerimônia. Esqueceram que era virada exatamente do horário de verão. Então o casamento, na realidade, na prática, estava começando às 4h30 da tarde, 5 horas da tarde. Aí teve falta de convidados. Os convidados chegaram muito atrasados. Tá? Então por isso que eu fiz a pergunta do horário de verão, se interfere ou não. Na primeira, segunda semana interfere. Nessa virada de horário de verão, onde as pessoas ainda não estão habituadas, né, não se acostumaram com o novo horário, pode acontecer alguma coisa, aquela pessoa mais desatenta, não chegar no horário certo. Mas o importante é o seguinte: pais, padrinhos, noivo, noiva, se esses estiverem corretos, padre, pastor, no horário, os outros convidados que não chegarem é um acréscimo. Ó, sempre lembre, datas comemorativas, feriados, horário de verão. Lembre-se, quando vai começar, quando vai terminar o horário de verão, quando você estiver marcando a data do seu casamento, vê se não é na semana que vai ter o horário de verão, vê se não vai ter um feriado junto, que o BBA tem aquele feriado prolongado, começa na quinta-feira, só termina na terça, as pessoas vão viajar, então você vai ter perda na sua lista de convidados. Diga, Norma. Vou fazer uma ressalva. Eu fiz há algum tempo atrás um evento em que era véspera de eleições. Nas eleições, muitas pessoas viajam para suas cidades para votar. Né? Então aconteceu isso, uma quebra enorme, tá? Então teve assim mais ou menos uma média de
70% apenas dos convidados. Entendeu-se 30, né? Exatamente, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser observado. Um outro detalhe é que vem aí de novo a Copa. E na Copa do Mundo tem também aquele noivo ou aquele amigo do noivo que quer que coloque uma TV para ficar vendo o jogo. Gente, escolham as datas, veja a tabela dos jogos. Isso é importante, para você não atrapalhar o seu casamento. Então, sugestão importante, dica importante. Olhe o calendário do ano que você está marcando o seu casamento para poder fazer a sua lista de convidados e também fazer a sua festa na data certa. Senão faz uma bagunça danada. Já imaginou você marcar o seu casamento no dia da semifinal da Copa do Mundo de 2014? Quem vai na sua festa? E como vai, né? E como vai principalmente? Neide? Geralmente o mês de julho, que é quando acontece a Copa, é um mês bem concorrido, né? Quanto à questão da eleição, vou só retornar um pouquinho no que a Norma falou. Na minha realidade, por ser interior, isso não procede, né? As pessoas já têm essa questão de transferência de título, né? Então, não procedeu muito não. Nós fizemos um casamento no dia 6, né? A eleição foi no dia 7, inclusive eu estava entregando urna e a minha equipe lá no cerimonial vendo as coisas, estava tudo certinho, né? E assim, nós tivemos todos convidados, eram 300 convidados, nós tivemos 296 convidados. Foi quase a totalidade que eles tinham colocado, né? E assim, mas essa questão de data, de Copa, né, de feriados, o feriado ele pode facilitar ou não. Geralmente eu escrevo no meu blog no final de ano, né, eu coloco assim, datas propícias ou não para se casar em 2013, 2014, né? Aí eu pontuo por que é propícia ou não. Por exemplo, tem uma coisa que eu sempre coloco, mês de novembro e dezembro, para professores, é quase impossível se marcar casamento. Porque são os meses que eles são muito atarefados, são atribulados com registro diário, com um monte de coisa. Então, principalmente quando a noiva é professora, ela já incute muita coisa, né? Não que os noivos não incutem, mas eles geralmente já deixam um pouquinho mais de lado, deixam um pouquinho mais para ela, né? Então, assim, algumas profissões também têm essa problemática. Essa questão de... Os meses problemáticos. Exatamente, os meses problemáticos. Então, assim, geralmente o mês de... Para quem está terminando faculdade, está fazendo monografia, aí vai casar, vai apresentar monografia no mês de julho, aí quer casar no mês de junho, ou quer casar no mês de julho, é meio complicado. Melhor colocar ela para setembro, outubro. Exatamente, porque já vai ter passado um pouco essa fase de aperto. Quem faz faculdade e se casa, tem que sempre pensar na época de férias, porque vai ter um tempozinho de refrigério e não vai estar tendo que perder aula, não tem que lidar com outras situações. Então as datas, elas têm que ser muito bem pensadas sim e planejadas de acordo com a realidade que você vive. Agora vamos lá. Tia Zeca. Quem é a tia Zeca? Tia Zeca é aquela história tipo assim, filha, você tem que chamar a tia Zeca. Tia Zeca não pode faltar no seu casamento. Aí a noiva chega assim, mãe, mas quem é tia Zeca? Não, tia Zeca trocou suas fraldas. Você tinha um aninho de idade e ela trocava suas fraldas. Você não lembra dela? Não, mãe, eu não tenho a menor ideia quem é a tia Zeca. Então, o que a gente faz com a tia Zeca? O que o noivo e a noiva faz com a tia Zeca? A tia Zeca é aquela que trocou a fralda, que estava lá no aniversário de um ano, cortou o bolo junto, mas que você não vê desde aquela época. Como é que você faz? É uma situação delicada. Eu acredito que a noiva deva deixar bem claro para a mãe e para quem quiser dar essas opiniões, o seguinte: quem ela quer que esteja no casamento dela, o quanto é importante para ela. Tem que ser pessoas imprescindíveis naquele dia, pessoas que tenham vínculo, que tenham convivência com a história deles. Porque eu já passei por uma situação em que o casal chega na festa e pergunta assim, a noiva me pergunta, você poderia perguntar aquele casal ali, quem são eles? Eu olhei e eu vi que era um casal descendente de japoneses. E não tinha nada a ver realmente com todo o estilo, com os amigos deles. Era um casal que estava muito à parte. Então ninguém sabia informar quem era aquele casal. Mas o casal estava convidado. E não dava no meio do casamento para ficar perguntando para pai, para mãe, para outras pessoas quem eram aquelas pessoas ali.
né? Mas acontecem umas coisas desse tipo. Você vê, a noiva se sentir meio sem saber o que fazer, porque tinha ali um casal que ela não... Tira ou não tira foto com o casal japonês? Óbvio, né? É a tal história. Tira ou não tira foto com a tia Zeca? Parte do DVD, vai fazer parte do álbum de fotos e tal. Vai carregar pro resto da vida. Que já é esse? Não tenho a menor ideia. Né? E vai carregar pro resto da vida a imagem daquelas pessoas que elas não sabem quem é. E no caso da tia Zeca... Dona Zeca, tia Zeca. Tia Zeca é aquela pessoa que também vai primeiro à mesa de doces, é aquela pessoa que vai fazer aquele arrastãozinho, né, delicadamente, na mesa de doce colocado... É verdade que tem umas convidadas que levam bolsa de supermercado dentro do bolso, dentro da bolsa? Tem muita sacolinha. Oh, meu Deus do céu. Escolhe classes A, B, C, D. Não, é qualquer classe. Não se escolhe. O doce tem um poder fantástico na vida das pessoas que parece que enlouquece as pessoas. E às vezes as pessoas falam assim, o doce já acabou. Não adianta, você pode colocar milhares de doces que as pessoas ficam meio enlouquecidas diante do doce. Nem segurança, né? Segura. Não, que segurança. Então não existe isso. Bom, enfim, a tia Zeca é aquela pessoa, é aquele personagem fantasma na lista de convidados, que a noiva não sabe quem é e que a família acha que ela tem que incluir ali. Quer dizer, uma situação muito saia justa. Tem que ter jogo de cintura. Também vai ter que conversar com o noivo, com a família do noivo, porque naturalmente poderá haver pessoas assim na lista dele também, que ela vai desconhecer ou ela de repente acha que não deveria estar ali e ela vai ter que abrir mão disso porque ela tem uma tia Zeca para incluir na lista dela. Agora vamos dar uma encerradinha. Neide, blog, curso, você também está agora com o guia, né? Anuário. O anuário, né? O dela é tão chique que não é guia, é anuário. Ou então é vontade de não trabalhar. Não, só faço uma vez por ano e pronto, não tem problema. Né? Me conte agora, seu blog, como é que encontra você? Como é que eu te acho? Como eu consigo o seu anuário? Me conta tudinho agora. Agora é a sua vez de fazer o seu tchan. Bom, Neide Mendonça, cerimonialista Neide Mendonça, Facebook, praticamente 24 horas por dia. Ainda uso o antigo Orkut, gosto muito de utilizar. MSN, elineidom@hotmail.com. Tem o anuário, se alguém quiser, por esse e-mail pode pedir. Então repete e-mail agora bem devagarinho. Eu mando entregar, elineide, com E no final, om@hotmail.com. É só falar assim, Neide, eu gostaria de receber uma amostra do seu anuário. O anuário é voltado mais para pessoas que trabalham na região de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, que é a área que eu atuo. Mas tem algumas coisas interessantes, né, que pode servir de ideia também para que alguns profissionais aqui de Vitória possam fazer também. Então, querendo contato conosco, é por aí. Norma Marques, você sempre com seus cursos, sempre com as suas amostras, sempre com coisa. Me passe agora, me conte tudo sobre você. Conte-me tudo, não me esconda nada. Os canais de comunicação são os usuais, né? normamarques.com.br, blog Norma Marques, blogspot.com, Facebook, Twitter, e tudo que todo mundo usa, LinkedIn, tudo. 24 horas por dia também? Norma Marques, você joga no Google, gente, pra mim é o caminho. O Google é meu pastor, nada me faltará. Joga Norma Marques lá no Google que você vai olhar aquela lista e escolha onde você quer ir. Continuo com os cursos, continuo escrevendo os artigos, iniciei um livro, estou fazendo um curso de especialização fora, né? E ontem acabamos de criar o Instituto Brasileiro de Cerimonialistas, mestres de cerimônia e demais operadores da área de eventos, ou seja, áreas afins. Dentro disso, nós vamos desenvolver cursos, palestras, congressos, estamos trabalhando a todo vapor. Então, profissionalizar-se, eu sempre coloco o seguinte, sua festa de casamento é única, não existe outra, é única. Então, por favor, tenha o maior cuidado para escolher os profissionais que vão realizar o seu sonho, não de um dia, mas de uma vida toda, de uma família inteira. Aliás, de duas famílias. O noivo, a família do noivo também quer ver ele casado, então também sonha com essa data. Então, muito cuidado. É preferível, aqui, pelo que a gente conversou, você diminuir o número de convidados e melhorar a sua festa do que você querer fazer uma festa para 100 pessoas com dinheiro para fazer uma festa para 100 pessoas. Então, bom senso,
realidade financeira e, com certeza, muita atenção no que você vai fazer. No IVZS, dessa semana acaba por aqui. Obrigado a Norma Marques, obrigado a Neide Mendonça e, principalmente, obrigado ao Vila Cipreste, cerimonial maravilhoso, onde nós somos o DJ residente e adoramos essa casa. Afinal de contas, a casa do Noivinho ZS é o Vila Cipreste, que fica aqui em Jardim da Penha, na Rua do Canal. Tá afim? Quer conhecer? Vem visitar. A Carla e a Grazi com certeza vão te atender com o maior carinho. Até semana que vem, se assim Deus permitir.